Olá, eu sou a Sharon Nicolau e esse é o Pode Cultivar, o podcast de educação financeira e previdenciária, uma iniciativa do Eletros Cultivar. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 7º episódio do Pode Cultivar. Nesse episódio, eu vou ler para vocês o texto escrito por Max Tavares, que é o diretor financeiro da Eletros, sobre o desempenho dos investimentos em 2022. O texto foi publicado no nosso site e essa é a versão em áudio para você poder acompanhar tudo o que acontece com o seu plano de previdência. Começa agora o episódio número 7 sobre economia e o seu investimento na Eletros. Pode Cultivar, uma iniciativa Eletros. O ano de 2022 foi marcado por elevada volatilidade dos investimentos, provocada por eventos tanto externos como internos. No cenário externo, a ameaça de recessão econômica global, aliada a um surto inflacionário, geraram as maiores preocupações. Internamente, a preocupação com a situação fiscal brasileira e o cenário eleitoral contribuíram para um aumento na volatilidade dos mercados. No cenário internacional, uma pior dinâmica inflacionária, causada por programas de auxílio e a quebra na cadeia global de suprimentos em função da pandemia, exigiu um maior esforço dos bancos centrais na condução de política monetária, resultando em um aumento de juros no mundo desenvolvido. A ameaça de recessão na economia americana provocou uma busca por alocações em ativos com menor risco de mercado, impactando negativamente os ativos de maior risco, principalmente aqueles de mercados emergentes. Internamente, o mercado acionário se beneficiou no início de 2022 por um fluxo de recursos externo direcionados para os setores de commodities e bancos. Entretanto, esse movimento positivo para a Bolsa Brasileira não durou muito tempo. No segundo trimestre, a preocupação acerca do cenário fiscal, devido a medidas políticas para a redução do preço dos combustíveis e monetário, com taxas de juros mais elevadas, fez com que ativos de riscos, como a Bolsa e as NTN-Bs de vencimentos mais longos, se desvalorizassem. Na segunda metade do ano, boa parte do cenário externo negativo, comentado anteriormente, foi absorvido pelos agentes, refletindo positivamente na Bolsa, seguindo assim até o período eleitoral em outubro. A recuperação vista nos preços das ações não se verificou na curva de juros. O receio com o aumento nos gastos públicos manteve os juros elevados, com maior impacto na parte longa da curva. Os 2 últimos meses do ano, com as eleições já definidas, a proposta de emenda parlamentar PEC do novo governo, superando em quase 200 bilhões o teto de gastos, foi mal recebida pelo mercado, com efeito negativo nos preços dos ativos. Nos gráficos abaixo, podemos observar o comportamento da Bolsa IBRX e da NTN-B de longo prazo em 2022. Tem 2 gráficos ilustrados na matéria. Diante desse cenário externo e interno mais adverso, gerando maior volatilidade nos investimentos, as rentabilidades dos planos oscilaram bastante no decorrer do ano. Como as carteiras de investimentos são formadas em sua maior parte de ativos de renda fixa e renda variável, a rentabilidade dos planos acompanhou os movimentos de mercado. Assim, podemos dividir a rentabilidade do ano em 4 períodos. Um primeiro período onde os planos tiveram um início de ano com rentabilidades positivas, primeiro trimestre, passando por um segundo período de realização no meio do ano, um terceiro período de recuperação até o início do 4º trimestre e, por último, realizando nos 2 últimos meses do ano. No ano, todos os planos e perfis obtiveram rentabilidades positivas, entretanto abaixo de suas metas. O plano B da Eletrobras obteve uma rentabilidade de 10,61% no período e os planos CD e CVs tiveram, em média, uma rentabilidade de 6,89%. O detalhamento das rentabilidades dos planos e perfis de investimentos podem ser consultados nos relatórios de investimentos divulgados mensalmente no site da Eletros. A elevação das taxas de juros dos títulos longos também impactou os perfis mais conservadores devido ao efeito marcação a mercado. Saiba mais sobre esse efeito no vídeo que está disponível no site. Tais movimentos de mercado podem gerar no curto prazo rentabilidades baixas, mas ao longo do tempo entregarão retornos mais elevados. As taxas desses títulos encontram-se bem acima da taxa de referência dos respectivos planos de benefícios. Em relação a 2023, temos uma visão menos pessimista do cenário externo. Esperamos uma recuperação gradual da economia chinesa e uma acomodação da taxa de juros americana.
o que deverá beneficiar nossos ativos de risco. Por outro lado, no cenário interno, temos uma posição mais cautelosa, considerando que ainda não estão bem definidas as pautas em relação à política fiscal e reformas do novo governo. Nesse contexto, continuaremos acompanhando de perto a dinâmica entre os cenários interno e externo. Esse foi o texto sobre desempenho dos investimentos em 2022, publicado no site da Eletros, onde também tem a página de investimentos, onde a gente coloca mensalmente a palavra do gestor, um resumo sobre cenário interno, cenário externo econômico. Tem também a preliminar do retorno da performance dos planos. No portal do participante, você tem acesso aos seus valores específicos, inclusive gerar gráficos de comparativos com os principais índices de mercado. E a central de relacionamento está à disposição. Caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Obrigada pela atenção. Até uma próxima.